Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro, veja agora comigo os destaques de hoje. O que diz o laudo dos peritos sobre a causa da morte de uma líder comunitária em Porto Alegre? Familiares e amigos acusam a Brigada Militar por abordagem violenta. Como agiam os golpistas que se aproveitavam do isolamento social de idosos para praticar crimes? Áudios comprovam o esquema sofisticado dos estelionatários. O Rio Grande do Sul enfrenta surtos de Covid-19 em asilos e aumento dos casos de internação. Ao vivo, a secretária estadual de Saúde explica o plano para a vacinação dos gaúchos e combate à nova onda da pandemia. E no esporte, ou vai ou tchau. Noite de decisão para o Inter contra o Boca na Argentina e na Arena, duelo de tricampeões. Ao vivo, todas as informações da rodada da Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Onze horas e 36 minutos e atenção, a polícia fez uma operação contra uma quadrilha de sequestradores. Os criminosos agiam aqui no Rio Grande do Sul e também no estado vizinho, em Santa Catarina. Entenda como esses bandidos usavam anúncios falsos na internet para ir lá e pescar as vítimas. Mais uma quadrilha que a polícia vai em cima e consegue prender integrantes. 11 horas e 37 minutos, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para vocês. Até já. Muito bem, estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento é de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid a isenção de carência para a aquisição de novos planos Ser Previdente. Ou seja, você seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 40 03 31 35, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. 11 horas 43 minutos e atenção, você vai ver ainda hoje a polícia contra pedófilos aqui no Vale dos Sinos. Homens que se aproveitavam do anonimato da internet para compartilhar material pornográfico, pois eles foram presos hoje. Até um portador de deficiência foi para a cadeia. Já já trazemos os detalhes deste terrível crime, esse terrível crime que acontecia lá no Vale dos Sinos, quer dizer, era central, porque pela internet a gente sabe que aí não tem limite. Está aí o momento que um deficiente estava sendo preso, um deficiente físico. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e as informações. Agora faltando 15 para o meio-dia e continua hoje a operação da Polícia Civil contra aquela quadrilha que aplicava golpes em idosos. Lembra, nós falamos ontem aqui e inclusive é o mesmo tipo de modus operandi, digamos assim, dessa quadrilha que foi presa hoje no Vale dos Sinos. O que significa isso? Eles atuavam dentro de casa, na quarentena, na frente do computador, mas conseguiam chegar até os criminosos. Inclusive criminosos, essa operação de ontem, a Alcateia, eles fazem parte de uma facção lá de São Paulo, mas atuavam aqui no Rio Grande do Sul, aqui no interior do estado. Como agiam esses golpistas que se aproveitavam do isolamento social para escolher as vítimas? Pois é o que nos explica agora o colega Guilherme Roquette. Atenção na reportagem. Oi, Guilherme Roquette. Bom dia, Guilherme. Oi, bom dia, André. Como tu chamou a reportagem, eu fiquei na dúvida se era pra gente já conversar agora. Pois é ao vivo, o que aconteceu? Oi, ao vivo. Então, perfeito, vamos lá. O que aconteceu, André? Lá em São Paulo, essa operação ela teve desdobramentos por lá, desde ontem. E foram 140 policiais que estavam, então, nessa operação lá em São Paulo, que continuou hoje. O que acontece, André? Foram mais cadernos, anotações e também folhas com todo o modus operandi e também dicas para os criminosos, para o grupo criminoso, de como eles deveriam fazer a abordagem das vítimas. Os alvos preferenciais
eram pessoas com renda média de R$10 mil por mês, ou seja, pessoas de alto poder aquisitivo. O que eles faziam? Orientavam as pessoas que iriam ligar para esses idosos para como eles deveriam abordar os idosos e como eles deveriam então fazer a aproximação. Nessas recomendações desses cadernos tinham dicas, inclusive até de palavras, técnicas de abordagem que esse grupo deveria fazer uso. A gente sabe, né, André, e até você estava falando agora aí na TV, que quando a gente recebe uma ligação de São Paulo, a gente já fica, até imagina que é algo normal, né, principalmente para um cartão de crédito. E essa quadrilha tinha todo um modus operandi e até uma central telefônica já preparada para poder aplicar esse golpe. Não, e inclusive, a gente traz junto aqui para a conversa o Glauco Paza, antes da gente ter essa modernidade das comunicações, e os mais velhos, né, vão compreender bem o que eu estou falando, quando a gente recebia ligação né, associada a cartão de crédito, por exemplo, era direto da central que vinha de São Paulo. Então há, né, no nosso inconsciente, e eu acho que eu não estou falando bobagem, mas há no nosso inconsciente aquele tradicional sotaque paulista, né? Porque muitas vezes a central ficava lá em São Paulo. Bom, depois foi se espalhando pelo Brasil inteiro. Agora, o Guilherme chama atenção e nós vamos mostrar aí trechos em que a gente percebe que a própria linguagem da operadora, entre aspas, que não tinha nada de operadora nesse momento, era o criminoso. O Guilherme mesmo disse, foi encontrado hoje um caderno com todas as dicas e orientações de como proceder, porque precisava ter uma boa linguagem, precisava ter argumento, porque também muitos idosos questionavam e são orientados a não responder, a não entregar, né, todos os números de documentos. Eles diziam, olha, mas eu tenho medo de entregar esses números. E ela vinha, esta operadora, a falsa operadora, vinha e apresentava uma contra-argumentação que não tinha como não cair na história. Infelizmente, muitos caíram, mais de R$500 mil que foram roubados, né, Guilherme? Exatamente, foram R$550 mil roubados, preferencialmente as vítimas idosas e todas elas que tiveram seus dados comprados de uma empresa de dados. Nome do pai, nome da mãe, telefone, endereço, tudo isso esse grupo criminoso já tinha. E aí, claro, ficava fácil enganar, porque quando a pessoa ligava, ela pedia apenas para confirmar os dados. Ela daqui a pouco até dizia, olha, sua mãe é a dona fulana, seu pai é o seu ciclano. E aí era muito mais fácil de cair no golpe. Já tinham as informações todas elas em casa. Aí, só para quem não acompanhou, para quem está chegando agora, 11 horas e 49 minutos, mais um golpe que foi aí que a polícia conseguiu ir atrás e prender integrantes dessa quadrilha que lá de São Paulo aplicava golpes aqui no interior do Rio Grande do Sul. E o que eles faziam, Glauco, se juntando aqui com a gente, eles tinham um grande esquema, tanto é que eles tinham uma central. Essa central telefônica, eles diziam para a vítima, ligue para o número que está atrás do seu cartão. Imagine, olha só a riqueza de detalhes. Aí a pessoa chegava, pegava o cartão de crédito, ligava e eles conseguiam desviar essa ligação para a central telefônica deles. O resultado é esse que a gente vai escutar agora. Tem receio, estou passando os dados. Quem entrou em contato com o 0800 foi o senhor, não foi o senhor que ligou no 0800? O banco, ele não liga para ninguém. Todos os dados do senhor, nós temos em sistema e eu confirmei com o senhor. Tá? Eu só estou pedindo em nome de pai, em nome de mãe, confirmando com o que já está no meu sistema, porque a ligação é gravada. Vai ser gerado um boletim de ocorrência online, onde eu vou enviar para o senhor por e-mail esse boletim de ocorrência. Então vejam só, esse idoso se demonstrou receoso de entregar as informações e ela disse, ué, mas não foi o senhor que ligou para o 0800? De fato, ele que tinha ligado, porque essa foi a orientação dada por eles. Porque eles começava, né, Glauco? Primeira coisa, o idoso recebia uma ligação e aí se apresentava como sendo da empresa de cartão e aí diziam, o senhor fez uma compra em Goiás? E aí o idoso não, ela assim, então o seu cartão foi clonado. Bom, aí começava toda a confusão, Glauco. Não, só para lembrar o seguinte, os nossos dados, eles estão por aí. Existem empresas especializadas em comercializar dados de clientes, tá? Isso até não é ilegal, o problema é o uso que é feito disso. Existe um questionamento até legal em relação à quebra de informações, acesso a sigilos, né? Mas, enfim, o fato mais grave aí nesse caso é usar para pegar dinheiro dos outros, né? E se tem acesso e geralmente eles compram, né? O Guilherme falou isso ontem.
Eles tiveram acessos porque compraram. Mas daqui a pouco o Guilherme vai explicar como que era esse procedimento também, para a gente compreender esta operação que aconteceu ontem, a Alcateia, que é um grupo de lobos, né? O que são esses lobos que a polícia quer dizer com isso? Corriam atrás das suas vítimas e conseguiam lá de São Paulo, faziam vítimas aqui no Rio Grande do Sul, mais de R$500 mil que eles desviaram. Agora 11h51, 11h52, faltando 8 minutos para o meio-dia, está na hora de nós falarmos de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Noite de Libertadores da América, noite de emoção para a dupla Grenal. E tá com o coração na mão. E a gente já vai entrando no clima desta decisão. Que tal irmos para Mi Buenos Aires, querido? Ah, meu Deus do céu. Ontem foi da Paraguaia, não é? Isso. Capital, Assunción, capital do Paraguai. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar de novo o ponto e você continua cantando. O Jeremias Werneck também se junta aqui com a gente, né? Está dentro da arena nesse momento. E para onde é que nós vamos agora então, Glauco? Vamos a Buenos Aires, Mi Buenos Aires, amigo. Querido. Onde está a Lu Rosa? Vamos lá? Vamos saber como é que está o clima por lá? Lu, bom dia. Muito bom dia, quase boa tarde, aqui num sol escaldante, em frente à Bomboneira, onde vocês podem ver que virou uma espécie de santuário logo da morte de Diego Armando Maradona, onde os fãs têm depositar flores, fazer homenagens, tirar fotos. Hoje, que completamos 2 semanas sem Armando Maradona aqui na Argentina. Aqui será o palco do duelo desta noite, a partir das 9h30 da noite, entre Boca Juniors e Internacional pelas oitavas de final da Libertadores da América. Um jogo que promete e já teve algumas emoções desde ontem, né, Glauco, André? Com o reencontro de um dos jogadores do Internacional com a sua família, depois de 2 anos, Damian, que teve aí um reencontro emocionante com Silvia e alguns de seus familiares que esperavam ontem na porta do hotel a partir por cerca das 5 da tarde, 5h30 da tarde, quando finalmente a equipe do Inter chegou a Buenos Aires e foi concentrada no hotel. Nesse momento, então, a família de Damian estava esperando, ansiosa para poder encontrar o jogador, e puderam conversar primeiramente. Eu imagino, né? Isso. Eu imagino, porque o Musto, ele é muito benquisto, mas na Argentina, né? Do que aqui. Essa brincadeira eu vou me permitir fazer, porque o Musto sofre críticas muito fortes, mas enfim, pode ser uma peça importante, Lu, porque o Inter sabe que não vai poder se jogar assim de qualquer jeito para cima do Boca, né? Tem que ter os seus cuidados defensivos, e o Musto é justamente dessa função. Lembrando que em termos de time, André, Lu, Jeremias, nós temos 2 reforços muito importantes. O Edenilson, tá? Que estava com a Covid, né? E pelo mesmo motivo, o Abel Braga, que volta à beira do campo, ele que ficou afastado aí um bom tempo, também se recuperando do novo coronavírus. Agora, eu acho que isso pode fazer uma grande diferença. Eu queria saber só da Lu o seguinte, ela acompanhou a chegada do Internacional, né? As imagens que a gente está vendo aí, a chegada da delegação do Inter em Buenos Aires. O pessoal estava com um semblante muito tenso, muito nervoso. Além do Musto, que viu a família, houve algum motivo para sorrir, Lu? Olha, os semblantes eram de muita preocupação. Realmente, o Internacional tem um desafio grande pela frente. O clima não é dos mais amigáveis. O Boca vem confiante para esse jogo, já que tem essa vantagem de ter ganhado no jogo de ida por 1-0. E o Inter teria que buscar hoje, então, uma vitória com uma diferença de pelo menos 2 gols, ou uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis, e talvez uma alternativa, ganhar com 1 gol de diferença, desde que consiga marcar 2 gols aqui na Bomboneira, o que não é um desafio fácil. Exato. Ô Lu, uma curiosidade, a gente sabe que não pode ter torcedor dentro, né, dentro do estádio, mas nós sabemos também que os argentinos são apaixonados pelo Boca, principalmente. Eles estão fazendo algum preparativo, né, durante o trajeto, pelo menos aí perto do estádio? Olha, o que se espera para hoje à noite são mais com relação às homenagens mesmo ainda a Maradona.
Os argentinos estão respeitando bastante a questão da quarentena, por mais que tenha se flexibilizado muito a Covid e as restrições, que a Argentina teve uma das quarentenas mais longas da América Latina e do mundo. Então, a gente está vivendo há mais ou menos um mês uma flexibilização dessas medidas, mas é tudo com muito cuidado. Acredito que, em função do resultado das próximas etapas da Libertadores, isso possa vir a ser, de repente, um motivo de outro tipo de comemoração e entusiasmo por parte dos torcedores. Mas, por enquanto, está bastante tranquilo para ser a torcida argentina. Tá aí, então, a Lu, muito obrigado, Lu. Olha, vai ser um dia intenso, vai ser um dia longo, bom trabalho. E eu já pergunto para você que está em casa, aí participe pelo nosso Facebook. Qual é o seu palpite para esses desafios de hoje? Inter na Argentina, Grêmio aqui na Arena. Eu já vou fazer o seguinte, ó, faz de conta que é o espelho, tá? E o Abel sou eu. Espelho, espelho meu. Existe desafio maior que o meu? Porque o desafio do Abel não é pequeno, mas o Grêmio a cara também. Do Jeremias. A cara de Jeremias. A Jeremias é meu bruxo, ó, faixa. O desafio do Grêmio, Jeremias, não é dos mais fáceis também, né? O Santos tá uma campanha aqui fora de casa, pelo amor de Deus, também impõe algum respeito, né? E o Grêmio, bom, tem que fazer o dever de casa. É ou não, Jeremias? É isso, Glauco. Resumiu tudo. Tô indo lá então, tá? Tchau. Não, tô falando sério. Glauco, André, todo mundo que tá com a gente tá aqui na Arena. Vou pedir rapidinho, antes da gente falar do time desse jogo, pro Dudu dar uma passeadinha e mostrar pra vocês aqui, ó, os ajustes finais, tá? Os ajustes finais aqui na Arena pra esse jogaço de Grêmio e Santos. Vejam aí, lá no fundo tem o pessoal puxando o cabo, os amigos do Glauco, tem uma goleira, vocês estão vendo, aquela goleira vai sair de lá, aquela goleira tá ali só roubando a cena. Não, deixa lá na ela outra lá. Goleira não tem rede ainda. Deixa aquela goleira lá, quanto boa, mais né? goleira, mais gol, cara. Deixa. É uma boa, Glauco Paz é sempre um gênio, né? Ele consegue captar as coisas no ar, né, André? Mas olha só, ó, com uma ou duas goleiras vai ter que sair gol, tá? Vai ter que sair gol. E o Grêmio, muito provavelmente, Glauco, outra goleira que o Dudu tá mostrando pra vocês aí, muito provavelmente o Grêmio vai ter o Jean-Pierre nesse jogo também. Que é uma boa notícia, Glauco, para enfrentar esse Santos, que é o último time que venceu o Grêmio nessa temporada, o mais recente, na verdade, né? É verdade. É verdade, bem lembrado. Aliás, o Jeremias brilhantemente falou isso na reportagem de ontem e eu, como já tenho uma idade um pouco mais avançada, havia esquecido. Muito bem lembrado, Jeremias. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse jogo aí, desse grande duelo Grêmio e Santos. E só para terminar aqui, uma notícia triste, que morreu o Sabella, né? Ex-jogador do Grêmio, lá em 85, 86, ex-técnico da seleção argentina, vice-campeão do mundo e também campeão da Libertadores em 2009 pelo Estudiantes. Então essa é a nota triste do dia. Daqui a pouco, mais Libertadores, André. E tem o nosso espaço de interatividade, né? O pessoal pode ir lá na nossa página do Facebook dar um palpite, né, para as partidas, não é isso aí? Exatamente. Qual é o seu palpite para hoje, desses dois grandes jogos? Então, daqui a pouco a gente volta a conversar. Até já, Glauco, agora meio-dia em ponto. E atenção. Vamos contar agora a história da dona Jane, tá? A dona Jane, mãe, avó, servidora da prefeitura aqui de Porto Alegre e ativista social, pois ela morreu na tarde de ontem. E os moradores aqui da Vila Sul, ali da Vila Tronco, realizaram protestos, como nós estamos acompanhando nas imagens, alegando que houve violência policial. Mas o laudo apontou uma outra causa da morte. Nós vamos conversar agora com o colega Guilherme Roquete, porque desde ontem o Guilherme está acompanhando esta manifestação que começou aí por volta de 2 horas da tarde, um pouquinho antes. Guilherme, conta pra gente o que aconteceu para entender todo este fato aí que aconteceu aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Pois é, André, vamos chegar lá, mas antes deixa eu só te contar o seguinte, ó, o velório da dona Jane, ele já está acontecendo no cemitério João 23 aqui em Porto Alegre. Começou por volta das 10 horas da manhã, o corpo chegou aí uns 5 minutos antes, e aí por 10, 10 e 15 começaram a chegar amigos, familiares. A dona Jane, ela era uma senhora muito querida na região ali da Vila Tronco, ela era uma das primeiras moradoras que começou então a tomar conta, né, que começou a se instalar ali naquela região.
fazia um trabalho comunitário, ela era uma das integrantes da ONG Temis, que luta contra a violência contra a mulher, ela era uma das voluntárias que era muito atuante ali, sempre muito respeitosa com todo mundo, e muita gente falou muito bem dela, inclusive era assim, ó, André, ela chegava a dar bom dia para as pessoas nas redes sociais, todo mundo conhecia ela ali, ela morava com cerca de 10 pessoas, entre filhos e netos. O que aconteceu por lá, André? Era também, por coincidência, por volta das 10h45, 10h30 da manhã de ontem, quando a Brigada Militar chegou na casa dela, segundo a neta com quem eu conversei ontem lá na casa, foi para averiguar uma denúncia de maus tratos contra menores. Só que essa denúncia não se confirmou e ninguém sabe de onde surgiu essa informação de que haveria maus tratos contra menores na casa. A neta contou que respondeu todas as perguntas dos policiais. Foi nesse momento que a avó, que tinha ido ao mercado, chegou na casa e aí se surpreendeu com aquilo que estava acontecendo, não entendeu, né? Começou ali a conversar com os policiais. E aí é nesse ponto que começam as divergências. A polícia, por um lado, diz que ela teve um mal súbito e caiu e acabou morrendo. Mas a família contesta, rechaça essa informação. Segundo a neta, ela teve uma arma apontada para a barriga, recebeu uma coronhada, um empurrão, enfim, algum tipo de situação. Caiu e bateu com a cabeça em uma viga de concreto. Eu vi essa viga, é uma viga muito forte que sustenta a casa, porque a casa, a entrada, o primeiro andar, fica mais baixo do que a rua. Então tem uma escadaria para descer até a porta de entrada. E foi nesse momento, que a dona Jane acabou morrendo. E segundo vizinhos, eles foram impedidos, inclusive, de prestar auxílio. A Brigada Militar não teria deixado que vizinhos prestassem auxílio. Não sei se vamos acompanhar agora a reportagem, André, ou a gente conversa mais um pouco sobre esse caso. Não, acho que daqui a pouco a gente vai apresentar a reportagem, só fazer a contextualização, porque o laudo apontou como sendo, Guilherme, um aneurisma, isso? Eu não estou te ouvindo agora, André. Oi, Guilherme, me escuta? Oi, eu não... Oi, tá me escutando, Guilherme? Sim, porque o laudo André, apontou como sendo... O laudo, sim. Pode seguir. O laudo apontou que ela teria um aneurisma e teria havido um rompimento, então, desse aneurisma. Só que a família não acredita nessa hipótese. A família acredita que ela morreu em decorrência da ação violenta da Brigada Militar. E diz, inclusive, o seguinte, aí não só a família, tá? Eu conversei com várias pessoas ontem na rua da casa dela, ela mora no final da rua, e várias pessoas disseram que os policiais já tinham ido várias vezes até a casa dela. E eles não sabem por quê. Não sabem o porquê que a polícia estava indo com tanta frequência ali na casa dela, e ela tomava satisfações. Puxa, mas o que está acontecendo? Por que né, eu tô nessa situação, não tem nada na minha casa, eu moro com a minha família, meus netos. Uma das pessoas, inclusive, contou que a polícia foi lá na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira. E foi ontem de novo, até o momento em que ela acabou morrendo. Bom, certamente isso vai ser investigado pela própria Brigada Militar. Hoje de manhã, lembrando que os ônibus circularam pela região com reforço, né, policial devido à possibilidade aí de novos protestos. Certamente a polícia está atenta também ao que pode acontecer a qualquer momento. Mas aí fica esse questionamento que a gente faz. Não são os nossos soldados da Brigada Militar, Glauco, me ajuda aqui também o Guilherme, que muitos já têm até câmeras de segurança, né? Não sei se nesse momento poderia ter uma câmera de segurança que pudesse comprovar, que ter gravado e comprovar esta ação, porque há uma diferença muito grande do que foi alegado pelos policiais e o que foi alegado pela família, né, que estava ali junto com ela, porque um aneurisma, na verdade, e é isso que deve ser aprofundado na investigação, é algo que não sei se ele se rompe com uma queda, quer dizer, isso vai ter que ser explicado, quer dizer, ela já tinha algum problema, se rompeu com a queda, ou ela bateu com a cabeça e aí rompeu uma veia, quer dizer, tudo isso tem que ser detalhado. Ou se também. até o aspecto emocional pode influenciar com que se rompa, isso também é uma questão que nós, como médicos, a gente não sabe, né, André? Mas pode ter uma explicação nesse sentido. O que eu acho que tem que ser também averiguado é a questão que a gente já conversou com o secretário de Segurança, vice-governador, de que os integrantes da Brigada Militar seriam treinados, né, receberiam um treinamento por causa justamente das denúncias, a questão de disparos com armas de fogo, né, que eles seriam
reciclados, digamos assim. E até porque, como disse o Guilherme, não foi a primeira e não foi a segunda, e parece que nem a terceira vez. Já faz alguns dias que os policiais têm ido a essa residência por causa de alguma denúncia, que também tem que ser investigado. De onde é que se partiu essa denúncia, se foi mais de uma vez também. André. E a informação que a gente tem é que a perícia apontou que não havia nenhuma marca de violência, né? A perícia apontou isso, não havia marca de violência, o que também aí difere do depoimento que, segundo os familiares, ela teria sido talvez empurrada. É isso, Guilherme? Exatamente. Ela poderia ter sido empurrada, mas ela teria recebido, teria encostado o revólver na barriga dela. Isso é o depoimento da neta, né? E aí, nesse momento, então, que ela acabou se desequilibrando, ou não sei se desequilibrando, mas que ela acabou se projetando para trás e aí batendo com a cabeça nessa viga. Mas, André, o fato é o seguinte, nós entramos em contato com a Brigada Militar hoje e ontem também, e nós estamos, então, desde então, aguardando um posicionamento oficial. Por enquanto, a Brigada Militar ainda não se manifestou para nós aqui para o SBT. A única informação era de que o caso seria apurado, seria investigado e que seria então se chegaria à conclusão. Houve ainda durante a noite essa manifestação do IGP, mas a família não está de acordo com esse posicionamento. Muito bem, seguimos acompanhando. Obrigado, Guilherme Roquete. Agora, meio-dia e 7 minutos. E atenção, pedófilos são alvo de uma operação em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, também lá no Vale, em São Leopoldo e aqui em Canoas, na região metropolitana. Por isso, nós vamos agora até o Vale dos Sinos conversar com a colega Aline Schneider, que acompanhou e que tem todos os detalhes desta operação que aconteceu na manhã de hoje, não é mesmo? Boa tarde, Aline Schneider, direto de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Oi, Aline. Oi, André. Boa tarde a todos. 4 homens foram presos em flagrante por transmissão e armazenamento de material pornográfico infantil. Segundo a polícia, esses presos não se conheciam entre si, mas tinham em comum o ato criminoso da pedofilia, como explica o delegado. O perfil das pessoas presas é o perfil acima de qualquer suspeito, é qualquer perfil, qualquer tipo de pessoa pode estar envolvida nisso. Hoje, por exemplo, nós temos confirmados até o momento um empresário, que já tem família constituída, aparentemente a pessoa acima de qualquer suspeita. Temos uma outra pessoa que tem sua atividade muito forte na sua comunidade. E temos mais um indivíduo também, que a princípio, trabalhador, realizava sua atividade, seu trabalho de forma lícita e tranquila e está envolvido nesse contexto gravíssimo criminoso. Então a pedofilia não tem perfil. Eles teriam, André, em média, uns 40 anos, todos eles. Então, tem essa característica. Um deles, segundo o delegado, era um homem que trabalha com a indústria, um rico, né? Acima, como disse o delegado, acima de qualquer suspeita. De qualquer suspeita. O outro seria secretário de uma universidade aqui do Vale dos Sinos. O outro trabalhava no setor coureiro calçadista. E o outro, um técnico de informática. Ou seja, profissões que não tinha nada a ver uma com a outra, aparentemente, né? E eles não tinham ligação entre eles? Não tinham ligação entre eles, não. Não, que coisa absurda isso, André. A gente já viu também advogado, né? Professor de música, eu já participei, inclusive, de operação nesse sentido. Não tem perfil mesmo. O que o delegado falou ali é a mais pura verdade. Agora, como é no meio digital, aí é que entra a questão também, né, da inteligência, do aprofundamento da investigação no que diz respeito à internet, que cada vez é mais difícil. Não, e o criminoso se esconde atrás do computador, achando que ali ele vai ter toda a segurança, quando a polícia vai atrás olha e consegue essa imagem aí, André. Olha essa imagem. Um dos presos, um deficiente físico, inclusive. Agora, Aline, eles agiam de que maneira? Só para a gente entender. Eles tinham contato com crianças ou eles, através do computador, eles produziam vídeos, áudios? Como é que era o modo que eles operavam? Lembrando que eles não era uma quadrilha, não atuavam em conjunto, atuavam separadamente, não é verdade? O delegado até ressalta essa questão importante, André. Por causa da pedofilia, muitas crianças começaram a usar mais a tecnologia, as redes sociais, e isso facilitou também a transmissão de informação desse tipo de conteúdo impróprio. Essa parte da operação Inocência, que é o nome dela, se chamava
em nome do filho, porque num primeiro momento existia a suspeita de que um dos pedófilos fosse um religioso. Isso foi estudado, mas completamente descartado pela polícia. Não tem religioso envolvido. O que acontece é que um cunhado de um pastor, esse sim, é um dos presos. Esse religioso foi alertado sobre o comportamento desse familiar pela polícia. Então, eles destacam assim, ó, que, por exemplo, dos 100 amigos que um deles tinha no Facebook, 60 eram crianças. Nossa. Então, é algo que não é normal, então, né? Um adulto ter 60 amigos criança e não outros adultos. Sim, chamava né? atenção. Bom, 12h11 agora para quem está chegando. SBT Rio Grande falando de uma operação que acontece nesse momento no Vale dos Sinos, São Leopoldo, Novo Hamburgo e também em Canoas. Aqui na região metropolitana, 6 pessoas que já foram presas, mas não integravam uma quadrilha. Atuavam individualmente e nesse momento de pandemia, não é, Aline? Chamou a atenção da polícia e nós estamos acompanhando desde lá do início do ano com a pandemia, com as crianças dentro de casa. 4 foram presos, corrigindo, não 6, 4. Com o aumento, né, com a pandemia, as crianças ficando dentro de casa, o aumento desse tipo de crime, isto é evidente pelo número de operações da própria polícia, né, Aline? E o delegado faz um alerta muito importante para os pais. Vamos ouvi-lo. É importante dizer para que os pais cuidem com quem as crianças se relacionam nas redes sociais, em tempos de pandemia agora, principalmente as redes sociais, mas também no dia a dia. Não confiar em ninguém que não seja de absoluta confiança para ficar com aquela criança. E qual é o sinal? Muitas vezes os pais perguntam, qual é o sinal de algum problema? O sinal é mudança de comportamento. Qualquer mudança de comportamento que a criança tenha é um alerta e o pai tem que ir atrás. É um alerta André, eu importante. fiz até uma pergunta para o delegado Pablo Rocha, que também é o titular da Delegacia de Polícia de Canoas, mas delegado, agora na pandemia não tem criança que não teve mudança de comportamento. Como identificar uma mudança de comportamento pela pandemia ou algo que a criança possa ser vítima de um crime brutal como esse? Aí ele explicou o seguinte, ó, que são crianças que querem se trancar no quarto, querem ficar na internet sozinhas, mais começam isoladas, a ter contato com outras pessoas, e essas pessoas começam a se aproximar, no primeiro momento, nessa característica de querer ser amigo. Né? Não existe nenhuma prova de que esses que foram presos chegaram a consumar o ato fisicamente. Mas, segundo o delegado, tudo que se passa na mente de um pedófilo, em algum momento, ele quer colocar em prática. E para não chegar a esse ponto, né, Lina, a gente sempre fala, o diálogo entre pais e filhos extremamente importante. Muito bem, seguimos acompanhando este caso, agora 12h13 e atenção, nosso assunto agora, coronavírus. 8 idosos morreram e outros 3 seguem internados após uma confirmação de um surto de Covid-19 em um asilo de Caxias do Sul. O Glauco nos traz os detalhes do que houve por lá, Glauco. Olha, que número que choca. As 8 mortes aconteceram no intervalo de 10 dias, André. As vítimas tinham idades entre 64 e 91 anos. O surto foi detectado no Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias do Sul, como a gente já mencionou antes, né? E 57 idosos e 20 funcionários testaram positivo. Isso quer dizer que mais de 80% dos idosos positivaram, levando em conta a capacidade total deste asilo. Muito preocupante mesmo. Muitos ainda estão com o vírus ativo e 3 estão hospitalizados. Outros 11 ainda aguardam o resultado do teste. De acordo com a Secretaria da Saúde, é o surto mais grave desde o início da pandemia em Caxias do Sul. Agora, não é o único caso para se preocupar aqui no estado em relação a casas geriátricas, asilos, enfim. Outros 2 surtos foram confirmados em lares de idosos, um em Barra do Ribeiro, 33 pessoas foram infectadas, 3 idosos estão internados e em São Lourenço do Sul são 27 casos de Covid confirmados no lar Santo Antônio. 22 são idosos, moradores da instituição e mais outros funcionários. As informações foram confirmadas pela chefia da Casa de Repouso. Um paciente de 83 anos faleceu e outras 2 idosas continuam internadas. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco
com a secretária de Saúde, Arita Bergman, a respeito dessa situação, né? Da Covid, dos surtos, inclusive, e da vacina, né? É o que preocupa bastante. Vejam que lá no início do ano, lá no início da pandemia, nós tivemos surtos já em Caxias do Sul, inclusive com mortes. Tivemos lá em Gramado, lembra daquele asilo com diversas mortes também, acho que são em Gramado, chegou a 7, 8 mortes, me parece, mas foi um número bastante alto também lá em Gramado, já faz algum tempo. E agora o Glauco nos traz esses surtos, repetindo, aqui em Caxias do Sul, temos em São Lourenço e também em Barra do Ribeiro. Vejam, em asilos, o que preocupa, porque muitos desses funcionários e enfermeiros que trabalham em asilos também trabalham em instituições e em outras residências, não é, Glauco? E precisam fazer esse atendimento, né? Exato. Já que, inclusive, as visitações, elas estão restritas em virtude da pandemia. Alguns liberaram um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é que o grande perigo está apontado como sendo do próprio atendimento dos profissionais. Né? E vejam a alta, o poder desse vírus, da alta contaminação. A Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre, na última semana, também com surto, 26 confirmados com coronavírus aqui na Câmara Municipal. Então isso evidencia, e a gente vê aí nos asilos, evidencia que o período que tu ficas, né, dentro de um prédio, confinado, sem circulação, né, e o vírus ele se espalha, quer dizer, um passa para o outro, que passa para o outro, e aí rapidamente leva aí a diversos contaminados. Como disse o Glauco, daqui a pouco nós vamos conversar com a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergman, vamos tratar de diversas questões, vacina, o aumento, né, dos casos de coronavírus aqui no Estado. A gente já está acertando em seguidinha, vamos conversar com ela e saber também como é que estão a questão dos surtos aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, meio-dia e 17 minutos, a gente volta a falar de esporte, não é mesmo, Glauco? Porque hoje à noite é uma noite especial, é noite de Libertadores da América, noite para a dupla Grenal conseguir bons resultados, não é verdade? E nós também já estamos em contato com a Lu, que está lá na Argentina, em frente, né, ao estádio aí do Boca Juniors, e na Arena do Grêmio, o colega, o Jeremias Werneck, né, Jeremias? Está ali prontinho. E aí, Glauco, comanda daí. Vamos para a Bombonera, que é o mítico estádio do Boca Juniors, que já impõe respeito por si só. O Boca também, porque tem 6 títulos da América, né? E o técnico do Boca Juniors já andou falando sobre como vai armar o time. Vamos lá, Lu, o que dá para dizer mais sobre esse confronto? O técnico do Boca disse que pretende repetir a equipe, é isso, né? Exatamente. O Boca Juniors deve vir com aquela filosofia de time que está ganhando não se mexe. Porque o Miguel Ángel Russo já disse que deverá utilizar a mesma formação que entrou em campo contra o Internacional em Porto Alegre no jogo de ida em que ganhou por 1-0. Uma das estrelas do time, por exemplo, que é o Carlos Tevez, foi poupado no jogo mais recente do último domingo entre Boca Juniors e Tacheres. Ele não foi nem convocado para ficar no banco de reservas. Russo e Tevez têm uma ótima relação logo de temporadas complicadas do camisa 10 e agora às vezes também camisa 9, Tevez aqui do Boca Juniors, sobre a direção de Schelotto, Alfaro. Ele não tinha uma relação muito pacífica com esses treinadores, logo teve uma temporada na China e voltou com tudo agora com sede de conquistar, de levantar mais uma vez aí a taça da Copa Libertadores, né? Bom, o Miguel Ángel Russo já disse que virá com tudo para o jogo desta noite e não pretende ficar aí se guardando com relação a ter uma certa vantagem. Vamos ver o que o treinador disse a respeito do jogo de hoje. Por más que tengamos resultados favorables, todos sabemos que tenemos que ir a buscar lo nuestro, como es en la Bombonera, de la mejor manera y como mejor lo sabemos llevar, ¿no? Vamos chegar aos jogos. Tô aqui fazendo uma tradução simultânea. Uma tradução, a coisa vai ficar russo. É o que ele quis dizer. Vai ficar russo para a Inter. Olha, a gente sabe da dificuldade, Lu, muito obrigado mais uma vez, mas nada é impossível. Olha, eu já vi tanta coisa no futebol, não tem essa de dizer, não, o Boca está classificado. Um gol do Inter, 1-0, leva para os pênaltis, meu amigo. E assim como o Inter perdeu para o América nos pênaltis, pode ganhar do Boca, por que não? E aí, lá adiante, nós teremos 2 gaúchos ainda na Libertadores. Pode escrever aí. Pai Glauco veio do futuro e escreveu isso aí. E a Lu tem que ser pé quente, né, Lu? Lu vai ser pé quente. Eu vou ser pé quente. E é uma Bomboneira sem torcida. Esse é um diferencial enorme do jogo dessa noite.
Ajuda, com certeza. E outra, o Maradona gostava era de bom futebol. Se for o caso, ele torce pro Inter se o Inter jogar bem. Vamos lá, é isso aí. E tenho Sem dito. dúvida. Agora, por falar em bom futebol, é tudo que se espera na Arena do Grêmio também. Afinal de contas, Grêmio e Santos. O Santos vem fazendo um bom papel. É verdade que perdeu o último jogo, mas já tinha ganho lá fora, estava bem para conquistar a vaga. E o Grêmio, dizem por aí, essa imprensa aí, muitos dizendo a respeito do que o Renato já falou, que é o melhor futebol do Brasil. Seu Jeremias. Pois é, Glauco, tu que já viu de tudo, né? Afinal de contas, estava aqui para receber Charles Miller quando ele trouxe o futebol para o Brasil. Sabe que um jogo de Libertadores com 2 times do mesmo país e com 2 times com camisa pesada como Grêmio e Santos é um jogo muito difícil. É um jogo que se define nos detalhes, como gostam de dizer treinadores e jogadores. Para o Grêmio, especificamente para o Grêmio, 2 nomes ajudam muito nesses detalhes. O PP e o Jean-Pierre. O PP, ele é o vice-artilheiro do Grêmio. Ele só não fez mais gols que o Diego Souza, que é como o Glauco, um velhinho bom de bola. Então, assim, o PP é muito importante para o time do Grêmio. E o Jean-Pierre também. É tão importante que esses 2 estão sendo assediados no mercado. Sabe aquela coisa? Valorizados, sendo sondados, o telefone liga. E hoje, André, Glauco, todo mundo que está com a gente, hoje é um típico jogo em que PP e Jean-Pierre indo bem, o telefone vai tocar de novo. E aí, Glauco? E aí eu quero ver o seguinte, eu quero ver o Marinho ficar sentado. Ah, o Marinho, aquele que passou aqui no Inter, passou no Grêmio, passou no Caxias, sabe? Deixa ele sentado lá, vamos fazer a festa em cima do Santos, ô Jeremias. E, eu quero saber o seguinte, ó, time tá definido, não tem dúvida, além disso que você falou aí da questão de, né, um ou outro, porque o Grêmio tá jogando bem com qualquer escalação. Dá pra botar qualquer um. Né? André, a dúvida, André e Glauco, é no meio campo, o Jean-Pierre, tá? Formação, eu tava mandando mensagem e tal, azucrinando o pessoal pra saber se tem alguma informação nova. Eu sei, mandou uma pra mim aqui também. Vai fazer. Eu não sei, pergunta pro Renato. Nós, tá? Essa deixa entre nós, o conteúdo deixa entre nós. Quando o Jean-Pierre chegar aqui, ele vai fazer o famoso teste do vestiário, entendeu? Pra saber se vai ou não vai. Porque ele não tem uma lesão, Glauco. Mas se ele jogar e não estiver bem, ele pode ter uma lesão. E ter uma lesão agora seria uma péssima notícia, porque ele fica fora do jogo da volta e também da semifinal da Copa do Brasil com o São Paulo. Então, a única dúvida é o Jean-Pierre. Tá, beleza então. Olha só. O André, Oi. O torcedor tá super confiante. Sim. E tal, né? Tava mesmo lendo aqui. Tá lendo o quê? Interatividade, ué. Então lê pra gente, por favor. Vai ficar só entre vocês, hein? Eu tava te esperando, ué. Poxa, mas vamos ver então o que o pessoal tá dizendo aí. Tem como ver? Vamos mostrar aí agora. Qual é o seu palpite para os jogos de hoje? Olha aí o Daniel Ventura. O Grêmio vai vencer por 1-0. O Inter já era. Sou gremista, não precisa nem dizer. Bom, esse quer requinte de crueldade. Olha só, sou gremista aqui de Bagé, na fronteira. Grêmio 2-0 no Santos e Boca 2-1 pro Inter. Everton Gonçalves pelas redes sociais. Muito bem, e a gente vai ficar ligado, né? Claro, hoje não pode perder. Aliás, por falar em ficar ligado, todo mundo ficou ligado ontem com o Palmeiras lá no Paraguai e o Palmeiras empatou. O chefe não tá muito feliz aqui, mas também não tá muito triste. Mas antes empatado que perder, não é? Claro. Né? O Gustavo Gomes foi lá, fez 1-0 para o Palmeiras. Aliás, ele que é paraguaio, nem comemorou muito. E depois o Espinosa foi lá e empatou. Mas é um bom resultado. O Palmeiras resolve tudo em casa. Jeremias, agora é a dupla Grenal fazer o seu papel, né? Muito bem. E a gente vai continuar acompanhando e, logicamente, amanhã trazemos todos os detalhes. 12h, 24 minutos. Olha só, preste atenção nesse recado dos meus amigos. Gente muito boa, pessoal da Solução Financeira. Olá, pessoal. Olha o recado da Solução Financeira para quem está com as parcelas do carro atrasada. De carro, moto ou caminhão, está desconfiado que está pagando muito? Comprou lá um carro, mas está pagando por 2. Na hora que pegou o carnê de financiamento, fez a soma das parcelas e ficou desconfiado que está pagando juros abusivos? A Solução Financeira vai ver isso para você. Manda mensagem agora mesmo no número 51 98324 8344.
A análise é de graça, mas só para os 30 primeiros que mandar mensagem. Então você precisa pegar o teu carnê agora, manda mensagem agora mesmo que tem um especialista te esperando. Nosso escritório fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tem estacionamento próprio, você pode comparecer e fazer sua análise lá também, tá? Mas você também pode mandar uma mensagem no 51 98324 8344. Desconto garantido em contrato. Já são milhares de casos resolvidos. E você? O que está esperando? Vai ficar pagando por 2 carros? Vem para a Solução Financeira. É isso aí, excelente dica. Gente, olha só, a pergunta que não quer calar, não é verdade? Quando será que nós teremos a tão sonhada vacina aprovada e disponível aqui no Brasil? E aí, Glauco Pazza? Olha, se eu tivesse a minha bola de cristal, eu já daria a resposta agora. Pai Glauco não funciona para tudo, é só para o esporte. Bom, ontem, vamos falar de fatos concretos, isso. Tá? Ontem teve reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os governadores de estado, né? Logicamente, Eduardo Leite participou de forma virtual e reforçou que ele acredita num plano nacional de vacinação patrocinado pelo governo federal. Vamos ver o que falou o governador Eduardo Leite. Não faz nenhum sentido que cada estado, cada município estabeleça uma política própria para disputarmos entre nós as vacinas. O Brasil tem essa tradição, tem um Programa Nacional de Imunização e, através dele, que nós entendemos é o melhor caminho para viabilizar a imunização da população. Bom, aí o ministro da Saúde também falou a respeito deste plano nacional. Aliás, ele deu uma letrinha dizendo que a vacina de São Paulo não é de São Paulo, é do Butantan, é do país. E disse também que o governo federal espera pela aprovação da Anvisa, vai comprar os lotes pertinentes, né, daquelas vacinas que forem aprovadas e vai fazer a distribuição. Mas vacinar vai ser decisão de cada um. Vamos ouvir. Todos no Brasil terão acesso à vacina. Todos aqueles que desejarem. Nós ofereceremos a vacina e vacinaremos aqueles que desejarem. Tá aí, então, a palavra do ministro da Saúde. A Frente Nacional dos Municípios também divulgou uma nota dizendo que acredita e precisa que a vacinação seja feita com um controle nacional, seguindo, aliás, o que já nós tivemos aí em várias oportunidades de calendário nacional de vacinação, não deixar a cargo dos municípios. Muito bem, agora 12h28, seguindo desse assunto, nós vamos agora conversar com a secretária estadual da Saúde aqui do Rio Grande do Sul, secretária Anita Bergmann. Secretária, a senhora me escuta bem? Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos. Sim, escuto. Pois bem, eu acho que a última vez que conversamos era ainda na polêmica, faz tempo, né? A senhora tem trabalhado bastante, secretária, na polêmica do chimarrão, se podia ou não tomar chimarrão lá no início da pandemia. Estamos em dezembro ainda tratando dessa questão tão importante. Secretária, nós temos várias questões, vou procurar assim ser bastante ágil. Meus colegas também vão participar desta conversa com a senhora. Acho que a primeira questão que a gente viu ali na fala do próprio governador, a questão da vacina, secretária. Muita gente pergunta, mas vai ser obrigatório ou não? Quem é que determina isso? É o governo federal ou os estados vão determinar isso? O governo federal organiza as campanhas de vacinação e elege grupos prioritários de acordo com o risco, né? Então, cada fase vai ter um grupo e certamente na obrigatoriedade não existe. Existe recomendação que se faça vacina para a proteção do cidadão. Essa é a linha. E os grupos, evidentemente, que vão começar com aqueles que são mais, digamos, vulneráveis, suscetíveis, né? Vulneráveis, que são os grupos de risco, começando pelos profissionais de saúde, que é fundamental que estejam vacinados, depois os idosos têm várias faixas etárias, né? E pessoas com comorbidades ficou até por um segundo momento, populações indígenas, quilombolas, mas certamente os idosos que estão em instituições asilares, é fundamental que se vacine. Nós vamos estimular que todos aqueles que estão no grupo façam a vacina. E quando vai ser essa vacina, secretária?
Bom, segundo o ministro, que ontem no Fórum dos Governadores anunciou, né, que todas as vacinas potencialmente em condições de passarem, né, pelos órgãos de avaliação estão ainda, né, sem registro na Anvisa, embora na fase 3. A expectativa é de que no primeiro trimestre de 2021 possamos contar com as vacinas que o Ministério da Saúde está adquirindo, entre elas a vacina da AstraZeneca, que o Ministério recebe 30 milhões até final de fevereiro. No primeiro semestre do ano que vem, em torno de 100 milhões de doses. Somando a produção da Fiocruz, que começa também no segundo semestre, mais a compra que o Ministério pretende fazer da Pfizer, que foi anunciado, a possibilidade de 70 milhões de doses, ainda vacinas do consórcio COVAX, o Ministério terá 300 milhões de doses. Como a vacina sempre é 2 doses por pessoa, nós estamos esperando oficialmente qual será o quantitativo do estado do Rio Grande do Sul. Antes do meu colega Glauco perguntar para a senhora, a gente tem recebido muitas perguntas aqui, inclusive, porque nós temos tantas... O Brasil, ele é exemplo no mundo de campanhas de vacinação e são vacinas obrigatórias, né, secretária? A senhora não acha que a vacina da Covid também deveria ser obrigatória ou a senhora concorda que seja opcional? Todas as vacinas são recomendadas conforme a finalidade, né? Mas a mobilização, a consciência e o dever que cada cidadão, especialmente as famílias, né, terão, é importante que se diga que obrigar alguém a tomar vacina não acho que seja a melhor ou a última alternativa. Nós gostaríamos, até porque todas as campanhas, os estados, e o Rio Grande do Sul não é diferente, mesmo a imprensa nos ajudando muito na sensibilização, nós não conseguimos atingir os 95% de cobertura que são as metas. E sabemos que tem uma cultura, tem resistência, cultura que eu digo, tem vacinas, por exemplo, da polio, a tríplice, que são as vacinas que são dirigidas para as crianças, que muitas vezes as mães não sabem da importância. Certo. Esse é um problema. Secretária. Então, eu considero que temos órgãos de controle que nos ajudam, tem clubes de serviço. Se nós fizermos uma boa divulgação, eu acho que as pessoas irão espontaneamente buscar a vacina quando ela estiver disponível. Glauco Paz. Claro que em casos isolados, talvez a gente tenha que buscar outra opção, entre elas, obrigar, mas eu acho que isso é bem complexo. Entendo. Glauco. Secretária, boa tarde. Nós temos muito claro aí o recado do governo, pelos decretos, que é proibido fazer aglomeração, tanto patrocinado pelo poder público, particular, as festas de uma forma geral. Só que a gente tem as festividades de final de ano pela frente. Tem gente louco para reunir o tio, os sobrinhos ao redor da mesa, na piscina. Uns dizem, não, mas ninguém vai descobrir porque a gente vai estar em casa. E aí, como é que fica isso? Bom, isso também é uma situação que nós esperamos que a população, as famílias em especial, se deem de conta que se quiserem comemorar o Natal de 2021, terão que se cuidar, terão que evitar aglomerações, terão que evitar festas em família. Fiquem com o seu grupo restrito, aquele núcleo familiar que estão sempre juntos, que coabitam, porque realmente eu quero aqui deixar, se eu puder, um recado muito objetivo. Nós vamos ter falta de leitos de UTI
se não houver uma diminuição da transmissão do vírus. Nós estamos hoje com 82% de taxa de ocupação de leitos. Estamos abrindo mais leitos de UTI, mas tem limites. Olha, secretária. As pessoas terão que se cuidar, evitar aglomerações, evitar contato físico, usar a máscara, lavar as mãos. O cuidado depende de cada cidadão, ele também é responsável por si e por quem ele convive. Tá, secretária, só pra gente... Vai faltar leitos, se as pessoas não se cuidarem. Esse é um chamamento importante. E eu vou rapidamente, para a gente encerrar, só para mostrar, de ontem até hoje, secretária, eu fui fazendo o print da tela sobre a ocupação dos leitos. Então, vejam só. Olha aqui, vejam aí na imagem, eu vou botar aqui, ó. Isso já era ontem 21h52, 82,2%, tá? Vamos para outra imagem. Foi mostrando a evolução. Aí foi para 82,3%, isso às 22h32. Temos mais uma tela aí que vai aparecer às 7h30 da manhã, 82,5% e nesse momento 82,6%. Então vejam, secretária, a gente quase que aumentou 1 ponto na taxa de ocupação das UTIs de um modo geral, porque não é só Covid, porque tem aquela pessoa que tem infarto, tem aquela pessoa que tem apendicite, enfim, outras doenças. E desse jeito que está indo, secretário, nós vamos chegar a 100%, mas daqui a quanto tempo? Exatamente. Então, isso é o nosso principal problema hoje. Porque abrir novos leitos de UTI, nós estamos abrindo em torno de 110 novos leitos. Certo. Mas tem limite de recurso de pessoas, de profissionais, de equipe, tem limite de equipamentos que muitas vezes não se consegue. Então, desde novembro, esse aumento não para. Nós tivemos no pior momento lá entre agosto e julho, era em torno de 748 pacientes Covid em leitos de UTI. Hoje nós já ultrapassamos a 1.000. Estou falando só de pacientes Covid. Então, é quase impossível manter uma rede robusta se não houver diminuição de casos. Certo. E os leitos clínicos, que praticamente não tinha ninguém lá na primeira onda, não para de crescer pessoas internadas em leitos clínicos. Bom, então, tá feito aí o nosso pedido e apelo, né, secretária? Se cuidem. Tá certo. Eu vou agradecer mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Sabemos que a senhora tem compromisso também, mas eu acho que o recado foi dado. A secretária acabou de nos dizer, né? E é um recado muito importante. Nós estamos indo em direção ao colapso. Ou nós vamos nos dar conta disso, ou a gente vai, de fato, colapsar o sistema de saúde, Glauco. Não, só para terminar, desculpa te interromper aí, é a questão dos asilos que a gente viu há pouco, né? Muitos idosos morrendo, só que a transmissão se dá porque muitos jovens estão na rua. Então não escapa ninguém, tá? Você fica de olho. E o número de jovens contaminados aumentou bastante, está agora em cerca de 20%. Bom, seguimos esse assunto. Agora nós vamos falar sobre essa operação, uma mega operação da Polícia Civil que prendeu 16 pessoas por aplicarem golpes, especialmente em idosos. Mas como que agiam esses golpistas? Olhem só, preste atenção, tem áudios que revelam como que eles, todo o linguajar, todo o preparativo, usando, né, da boa-fé das pessoas de mais idade para conseguir dinheiro fácil. E conseguiram mais de R$500 milhão só aqui no Rio Grande do Sul. A reportagem é do Lorenzo Frank. O foco dos criminosos eram idosos com renda mensal de aproximadamente R$10 mil. Funcionava assim. Um deles se passava por funcionário de uma central de monitoramento de cartões, para entrar em contato com as vítimas e questionar supostas compras feitas em lojas de varejo de outros estados. Algumas meninas passam a fazer ligações para um rol de números e informações e dados que a quadrilha comprou de uma empresa em São Paulo e passam a fazer essas ligações de posse de informações privilegiadas como telefone, conta bancária, agência, enfim, até a renda pessoal das pessoas, se eles possuem. Assim,
A vítima acreditava que era alvo de clonagem e seguia as instruções do grupo. Ela tem receio, estou passando os dados. Quem entra em contato com o 0800 foi o senhor, não foi o senhor que ligou no 0800? O banco, ele não liga para ninguém. Todos os dados do senhor, nós temos em sistema e eu confirmei com o senhor. Tá? Eu só estou pedindo em nome de pai, em nome de mãe, confirmando com o que já está no meu sistema, porque a ligação é gravada. Vai ser gerado um boletim de ocorrência online, onde eu vou enviar para o senhor por e-mail esse boletim de ocorrência. Logo após, o cartão de crédito era recolhido por um motoboy, o motorista integrante da quadrilha. Eu vou pedir para o senhor estar indo até a portaria do condomínio do senhor, fazendo a entrega da documentação, verificando o horário, voltando comigo em linha para o senhor me informar que eu tenho que registrar no boletim de ocorrência, tá? Com tudo em mãos, os bandidos faziam a vítima desligar o telefone por algumas horas. O objetivo, não receber a movimentação do dinheiro do cartão. Segundo a Polícia Civil, 67 pessoas já foram vítimas desta quadrilha em Santa Maria. O esquema, conhecido como golpe do motoboy, já trouxe prejuízos de R$550 mil só aqui na cidade. Ainda assim, a polícia orienta a população a ficar em alerta. O conselho da polícia: desligue a ligação, espere uns instantes e depois ligue para o seu gerente de conta na agência. Ligue para a sua agência bancária. É ali que você vai buscar informações fidedignas, corretas, e isso vai evitar que a pessoa seja vítima de um golpe. É perfeita a orientação do delegado. Ou ligue para o seu banco, ou ligue para alguma pessoa próxima, né? O seu filho, né? Não se precipite, porque eles assustam. Ah, o senhor fez uma compra, como disseram num caso, o senhor fez uma compra em Goiás, gastou tantos R$1.000, claro que a pessoa se apavora. Então faça isso, ou ligue para o seu banco, se você tem contato com a agência bancária, ou ligue e então, mas aí liga para o gerente, alguma pessoa que você conheça lá dentro. Ou ligue para algum familiar, entre em contato com algum familiar. Agora, com relação, ô Glauco, com relação a esta moça aí, que era a telefonista, depois que ela cumprir, né, a pena que ela deve cumprir e pagar por estar fazendo parte deste crime, ela até pode se candidatar a ser uma operadora de telemarketing, porque ela leva jeito, né? Não, a habilidade é um troço, ou atriz de novela também. E o gerúndio, vamos estar falando, vamos estar indo, vamos estar registrando. Vamos, o senhor vai até toda a orientação, inclusive o Guilherme falou, hoje foi encontrado um caderno, porque é um grupo que agia no Rio Grande do Sul, mas estava lá em São Paulo. Estava em quarentena, né? Em quarentena, na frente do computador. Eu não sei se é essa moça aí, mas ela pode ser uma das que moças, tem, né? a habilidade que tem é uma coisa impressionante. E lá de São Paulo, eles então praticavam os golpes, tudo por telefone, e aí mandavam o motoboy, por isso o golpe do motoboy, porque aí mandavam, o senhor Glauco, o senhor então, já que eu sou aqui da agência bancária, do cartão de crédito, o senhor, por favor, vai passar o motoboy na sua residência, né? Vejam só a prestação de serviço, a agilidade é uma coisa incrível. Então o senhor vai até a portaria do seu condomínio, que lá o motoboy vai pegar este cartão, que o senhor deve preservar o chip, não pode estragar o chip, porque o nosso sistema, ele precisa que o chip esteja, né, intacto. O senhor entregue que nós vamos fazer mais este serviço para o senhor tranquilamente vai ter um cartão novo muito em breve. E mais um detalhe ali da palavra-chave: registrar ocorrência. Se fala pra mim isso aí, eu já fico mais tranquilo. Ah, não, tem uma ocorrência, tem até um número. Ah, e vamos mandar, essa conversa está sendo gravada. E nós vamos mandar a cópia do boletim de ocorrência pelo seu e-mail. Tá tudo feito. Pronto. Mas a criminalidade não para por aí, porque agora nós vamos falar de um outro crime. Uma operação da Polícia Civil prendeu bandidos que extorquiam vítimas mediante sequestros. O Guilherme Roquette tem os detalhes desta operação, de como agiam esses criminosos. E olha, o pessoal tocava terror, né, Guilherme? É verdade, André. É outro golpe. Esse grupo atuava no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Foram 24 mandados cumpridos em 6 cidades aqui do Rio Grande do Sul e mais outras 3 cidades lá de Santa Catarina. A polícia começou a investigar, André, esse grupo ainda em 2019. Mas os mesmos integrantes já foram presos em 2017, aplicando o mesmo golpe, cometendo o mesmo crime. Como é que funcionava esta outra operação, André, essa outra organização? Esse grupo anunciava na internet, em sites de venda, produtos por preços bem abaixo de mercado. Por exemplo, um carro está lá na tabela FIPE por R$20 mil. Eles anunciavam aí por 16, 17 mil reais. E isso despertava o interesse, né, do comprador.
Eles marcavam então um encontro com esse comprador num determinado local e na hora do encontro essa pessoa era sequestrada. Depois o que acontecia? A família era então acionada e deveria pagar pelo resgate, André. Pois é, sabe que uma coisa que é uma dica, assim, para quem vai fazer esse tipo de operação, tem que ter muito cuidado, né? Vejam que nós falamos aqui de 3 crimes hoje. Este, agora, do sequestro. Falamos daquele crime da Alcatea, que a gente falou agora há pouco, do motoboy, né? Que eles agiam lá de São Paulo. E a prisão de 4 pessoas envolvidas com pedofilia. Todos com a internet como sendo ali um braço, né, de apoio. Agora, braço de apoio não, braço principal, crimes cometidos através das redes, né, da internet. A ferramenta principal, né? Exatamente. E aí, eu lembro que uma vez, né, uma dica que eu ouvi de um delegado, se você vai fazer uma compra de algo, né, e precisa marcar o local, marque perto de uma delegacia de polícia, na frente da delegacia de polícia, da própria Polícia Rodoviária Federal, se for o caso, e aí ali tu já vai saber se o negócio vai sair ou não vai sair. Ô, André, e tem um outro caso, a Mônica até está me falando aqui, ela é casada com uma pessoa de mais idade também, que o idoso, muitas vezes, ele tem até vergonha de comentar esses casos. Né? E isso acaba não saindo, acaba não sendo revelado. E a polícia nem fica sabendo também. As pessoas idosas, é claro que é brincadeira com a Mônica aqui. O idoso, o jovem esposo da Mônica. Não, mas esse caso é muito verdadeiro, Glauco. Não, claro que as pessoas ficam isso. Constrangidas, até porque quando a gente se dá conta, né, da burrada que fez, mas como que eu fui cair? Foi no ano passado, André, eu contei para vocês, tu lembra? O Guilherme lembra disso? Eu recebi um e-mail do meu banco, mas assim, ó, tudo perfeito, mas tudo perfeito. Até o link para ir para a página, para fazer a correção, negócio de senha, e o André tava caindo direitinho. E aí eu disse, não, peraí, só um pouquinho. É verdade. Peraí, só um pouquinho, porque... Não, a máscara que a gente chama, né, que ali é o logotipo do banco, teve um item que ele não clicou, só interessava o link deles, né? Só o que era para roubar os teus dados. Só que eu não apertei nesse, eu não cliquei nesse, eu cliquei num outro. E aí eu disse, opa, tem coisa errada aqui. Imediatamente eu liguei para o gerente e disse, olha, me desculpe, mas eu acho que eu fiz uma burrada. Né? E aí ele conseguiu imediatamente interromper. Mas é isso, no dia a dia a gente faz isso. Tem áudios sobre este golpe que a gente vai acompanhar, isso? Então, eu quero escutar, tô curioso. Já falei para ele, se eu for quebrar os pés dele, eu mandei pegar o martelo, tirar o sapato e dar martelada no pé. Quero ver em quantas unhas, em quantos dedos vai aparecer o dinheiro. O cliente falando agora lá que ele não tem dinheiro, que ele só tem 100 mil disponível. Vou arrebentar ele a pau na martela, quero ver se não vai aparecer o dinheiro. Meu Deus do céu. Agora, em algum dos casos, não sei, Guilherme, eles chegaram a ser violentos ou eles só usavam dessas ameaças aí para... O que tu sabe sobre isso? A polícia ainda não deu todos esses detalhes, André, mas a gente sabe que 3 pessoas foram presas, 2 lá em Santa Catarina e uma aqui no Rio Grande do Sul. Sobre aquele e-mail que tu recebeu do banco, lembra que eu também recebi um igual. Foi. Não cheguei a clicar, mas também recebi um igual. Agora, eu quero usar um outro exemplo. Eu já vendi carro pela internet e eu não faço mais isso. Prefiro entregar numa loja com valor abaixo do que eu poderia ganhar pela segurança. É verdade, o medo é muito grande. Ou faça isso, marque, né, na frente de um local público, na frente de uma autoridade policial, que aí a pessoa, né, fica mais tranquila. Mas tem que ter muito cuidado, isso tem que ter sim. Meio-dia, 49 minutos, a morte de uma das líderes comunitárias aqui em Porto Alegre causou revolta entre os moradores. Teve até o batalhão de choque envolvido, foi chamado. O corpo dela está sendo velado desde as 10 horas da manhã aqui em Porto Alegre. Mas afinal, o que diz o laudo, né, dos peritos sobre a morte desta mulher? Na tela, a gente explica.
O Instituto Geral de Perícias concluiu já na noite dessa terça-feira o laudo da necropsia no corpo da líder comunitária. A perícia apontou o rompimento espontâneo de um aneurisma cerebral. No corpo, nenhum sinal de trauma que justificasse o óbito. Uma imagem registrada por moradores mostra a Jane ainda com vida junto aos policiais. A neta estava na casa no momento da ação. Ela conta que a avó havia ido ao mercado quando a polícia foi ao local. Não perturbou a barriga dela, foi assim que ela sumiu, bateu a cabeça. Moradores afirmam que a polícia militar já havia estado na casa de Jane nos últimos 3 dias. Ontem, os familiares afirmam que a justificativa era para investigar uma denúncia de maus-tratos contra menores que não se confirmou. Virou rotina da Brigada Militar invadir casas sem mandato, sem nada. Simplesmente, se eles acharem que tem que entrar, eles entram e pronto. A mulher morava com mais 10 pessoas, entre filhos e netos, na casa. Servidora da Prefeitura de Porto Alegre, ela também era ativista pelos direitos de mulheres e integrante da ONG Temis. Jane era uma das primeiras moradoras da região da Vila Tronco. Conhecida na comunidade, sempre recebia o carinho dos moradores e vizinhos. Inconformados com a morte, um grupo de manifestantes protestou nesta terça-feira. Eles bloquearam o trânsito na Vila Tronco. O grupo colocou fogo em pneus e também em um carro. A tropa de choque foi acionada. Os policiais avançaram contra os moradores. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar o fogo. Depois, o grupo de manifestantes ingressou em uma rua lateral. Houve mais um princípio de confronto, mas depois a tropa recuou. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar com o Guilherme Roquette, porque ele acompanhou, o Guilherme, todo este caso, mas a gente tem uma explicação da Brigada Militar, é isso? A gente tem uma explicação da Brigada Militar que diz o seguinte, a Brigada Militar esclarece que os fatos estão sob apuração de um IPM, né, um inquérito policial militar, instaurado pelo comando do 1º Batalhão. A informação conhecida é de que uma patrulha recebeu denúncia de que ocorriam maus-tratos a crianças na residência. Foi verificada a situação, mas sem evidências do denunciado. Uma moradora sofreu um mal súbito e foi socorrida pelos policiais militares até o posto de saúde da Cruzeiro, tendo como causa da morte o rompimento espontâneo de um aneurisma cerebral, conforme laudo do IGP. Portanto, esta é a explicação, mas pelo que entendemos, segue ainda a investigação, porque não teria sido a primeira vez, não é, Guilherme, que essa denúncia, que não se sabe através de quem, chegou até a polícia. Pois é, André, mas eu só quero reforçar uma coisa. A gente está dando também os posicionamentos da Brigada Militar, do IGP, mas é justamente porque temos que dar todos os posicionamentos. Mas eu estou em contato agora, neste momento aqui, com uma das vizinhas lá da dona Jane, também uma moradora amiga lá da região, e eles estão me dizendo que ela não tinha aneurisma, ela não tinha esse tipo de doença. Então, estão criticando essa informação que foi divulgada pelo Instituto Geral de Perícias. O fato é que eles agora estão lá no cemitério, estão lá lamentando a perda, porque ela era muito querida na comunidade. E esse é um crime que a gente tem que ser bem apurado e bem investigado. Não, é verdade. E por isso a Brigada Militar está fazendo isso. Até porque o aneurisma, quem tem o aneurisma, ele é um inchaço em uma artéria. Então, o que pode ter acontecido? Pode ter se rompido nesse momento, ela pode ter ficado nervosa, pode ter ficado. Isso são questões que agora devem ser apuradas. Mas o fato é este, morreu essa senhora no meio dessa operação que aconteceu ontem na casa dela, não era a primeira vez que se tinha isso tudo, gente, nós estamos trazendo os fatos aqui e certamente o próprio inquérito policial militar vai averiguar e investigar todo este acontecimento. Agora, o aneurisma é isso, ele também ele é silencioso, a gente não percebe. Agora, se rompeu a artéria porque ela caiu, apesar que o laudo diz que ela não tem ferimento físico externo. Não tinha nenhum trauma, né? Exato, não tem. Agora, se foi porque ficou nervosa, bom, isso aí o inquérito certamente vai apurar e nós vamos continuar acompanhando. Glauco. Vai ser investigado, tem coisas que a gente não pode afirmar e nós aqui só estamos colocando, né, o que nós temos de informação. O IGP é um órgão sério? É um órgão sério. Por que a polícia foi tantas vezes lá? Tem que ser averiguado, vai ser investigado.
ponto final. Exatamente. E a gente precisa, obviamente, que ter esse cuidado. Inclusive, essa investigação deve ver quem fez essa denúncia, porque não teria sido a primeira vez. Já desde a semana passada, já foram 2 ou 3 vezes para fazer essa averiguação. Então, assim, o que é? Já foi uma má intenção de alguém? Não sei. Isto, o inquérito vai seguir e vai apurar o que aconteceu, que lamentamos sempre a morte dessa senhora, que é uma pessoa muito querida de todos, pelo visto, né? A gente chama a atenção isso, a dona Jane era uma pessoa muito querida, muito ativa, né? Ela era muito agregadora, com todas as dificuldades ali das pessoas próximas do bairro onde mora. Ela era uma pessoa agregadora, uma pessoa que lutava, sim, pelos direitos, né, pelos direitos sociais, e infelizmente teve esse fato que vai ser apurado e investigado e nós vamos acompanhar. E só para terminar, André, o fato é o seguinte, às vezes a atitude de 1, 2, 3 pessoas acaba contaminando, inflamando o local. É uma coisa que tem que ser vista também à parte, tá? Porque a indignação não pode ser maior do que o fato. É verdade. Muito bem, agora faltando 5 minutos para 1 da tarde. Olha só, uma dica importante aqui, presta atenção na dica do André. Para quem quer voltar a estudar, a EJA do SESI é uma ótima escolha. Seja para concluir o ensino fundamental ou médio, na EJA do SESI vocês conseguem, com aulas focadas no mundo do trabalho e à distância, fica mais fácil de realizar este sonho, não é verdade? Além disto, o curso é gratuito para trabalhadores da indústria, da construção civil e também para os dependentes. Vejam que maravilha! E tem um valor muito acessível para o público em geral, com parcelas a partir de sabe quanto? R$ 74, gente! Na EJA do SESI, todos conseguem. Saiba mais em www.ejadocese.com.br. Pessoal do SESI, abração grande para todos vocês. Muito bem, agora faltando 4 minutos. Opa, eu fui demais. Deixa eu ir na câmera 2 aqui. O Leandrinho deve estar bravo comigo, desculpa, Leandro. Olha só, audiências do caso Rafael recomeçam na tarde de hoje com o depoimento de Rodrigo Vinques, que é o pai do menino Rafael. Lembra deste caso lá de Planalto? No norte do estado, Glauco Pazza tem os detalhes. Começam hoje, então, os depoimentos. É isso, Glauco? Isso mesmo. O depoimento do pai deve começar às 1h15 da tarde no município de Planalto, no norte do estado, onde o Rafael vivia com a família. Rodrigo Vinques, pai do garoto, deve ser a primeira das 23 pessoas previstas para serem ouvidas até o fim da próxima semana. Estão agendadas 6 audiências entre os dias 9, hoje, e o dia 18. No último dia, a Alexandra Dolgokenski, de 33 anos, que confessou ter matado o próprio filho, deve ser ouvida, lembrando que ela continua presa, André. Para esse caso, para quem não lembra, isso aconteceu em maio. Esta criança desapareceu, ela foi encontrada, acho que foi no dia 26 de maio, né? Ou 26 de maio ela desapareceu. Foi por ali, numa sexta-feira, e foi encontrada morta dentro daquela caixa na terça-feira. Bom, a mãe dela, que aparece aí nas imagens do menino Rafael, foi para as redes sociais pedindo ajuda, até que então se descobriu o corpo deste garoto. E aí ela comunica, né, enfim, que ela foi a responsável pela morte do menino. E a partir daí, Glauco, lembra, né, todos nós lembramos uma série de versões que foram surgindo. Inclusive, versões surgiram após essas imagens que a gente está vendo, que foi a reconstituição, né, a reprodução simulada dos fatos que aconteceu numa noite, início de madrugada, lá na cidade de Planalto, no norte do estado. Ela permanece presa. O advogado de defesa, Dr. Jean Severo, ele saiu, né, do caso quando ela foi ouvida aqui em Porto Alegre, antes do término do inquérito. Ela saiu, mas depois retornou a este caso, e esta é a residência onde foi encontrada, portanto, a caixa. Aqui no cantinho, à direita, a gente consegue observar onde foi encontrado o corpo deste menino. Então, aí, ó, tá aí a imagem da caixa, onde a Alexandra alega ter colocado o corpo. E aí as versões são aquelas várias, pelo menos umas 4, 5 versões que apareceram, Glauco. Parecia novela, né? Cada dia tinha um capítulo novo e a defesa tentou a liberação, inclusive da Alexandra. Lembrando que ela esteve um tempo internada, né? Com problemas de saúde. O corpo foi localizado no dia 25 e a partir do dia 26
foram versões atrás de versões. A polícia, que esperava ter concluído tudo, acabou tendo um tempo maior justamente por causa das contradições. Né? Não, e eu estive em Planalto 2 vezes acompanhando, eu conversei com a família da Alexandra, a mãe mora na frente, inclusive deve ser ouvida pelo calendário essa semana. Conversei com o irmão da Alexandra também e todos ficaram muito chocados com a possibilidade dela ter feito tudo o que ela fez. Inclusive o irmão dela, com quem eu conversei diversas vezes, eles moram exatamente na frente, porque o menino, ele sempre ia na casa da avó, era só atravessar a rua, ia na casa da avó todo dia de manhã, ia brincar com um galinho que era dele. Ela tinha dado um galinho para ele, tinha uma galinha e um galinho. A galinha era da avó, o galinho era do Rafael, e o Rafael ia lá. E naquele dia ela percebeu a ausência, viu a Alexandra varrendo a frente da casa. Olha só a cena. E aí ela perguntou, mas cadê o Rafa? Cadê o Rafa? E aí a Alexandra disse, mas ele não está aí, que a cama dele está desarrumada, ele não está em casa. E aí ela vai procurar o Rafa, fez a Alexandra procurar, inclusive ir até o Conselho Tutelar para fazer a comunicação do desaparecimento dele. E a mãe do melhor amigo vai depor amanhã. Está previsto já está confirmado esse depoimento para amanhã, André. Então a gente vai acompanhar aí, porque teve por causa da pandemia, né, os prazos foram alongados e a gente vai seguir acompanhando. Bom, gente, vamos mudar de assunto agora para a gente encerrar o SBT Rio Grande, porque o SBT aqui Rio Grande do Sul foi premiado, né, Glauco, no Prêmio Press na noite de ontem. A nossa colega Gabi Lerina, a Gabriela Lerina, que voltou em março, né, deste ano para o SBT, lá no início da pandemia, pois ela recebeu o prêmio de repórter do ano. Gabi! Parabéns! Nossas palmas para a Gabi Lerina! E ela já tinha trabalhado aqui com a gente, né, nos anos de 2012 e 2013. E o prêmio de jornalista destaque do interior ficou com a Bruna Tasqueto. Parabéns, Bruna! Palmas para a Bruna, que ficou com a gente durante 4 anos. E em setembro desse ano, então, ela assumiu um novo desafio na Universidade Franciscana, né, de TV, lá em Santa Maria, na região central. Então, em nome delas, né, a gente parabeniza também todos os outros nossos colegas premiados na noite de ontem. Tá aqui o Gui junto. Então a gente parabeniza a todos. Eu vou te dizer Jonas, o seguinte, Gui... Foi escolhido o jornalista, o Jonas Campos e todos os outros. A gente não pôde estar no evento presencialmente, mas acompanhando aí pelas redes sociais, Gal. Isso reforça toda a nossa equipe, sabe por quê? Porque numa época em que tem comunicação de todas as formas, mas principalmente na internet, e muita coisa que não é confiável, nós que temos o compromisso de checagem de informação, de jornalismo sério, às vezes um jornalismo mais old school, como falam, né? O mais antigo, já que eu sou das antigas também, a gente, olha, se sente fortalecido. Parabéns, Gabi, parabéns, Bruna. Olha, me sinto muito honrado também, viu? E apresentando a Alessandra Bergman, né? Que tá ali na tela junto com o Júlio. Ela que é nossa colega tá aqui também, toda entendida da área rural, nosso orgulho, estava apresentando o evento. E parabéns, Gabi, parabéns por esse reconhecimento. A Bruna Tasqueto, que já em setembro foi para um outro projeto, mas nos honram, não é mesmo, Gui? Pois é, eu também quero dar os parabéns para a Gabi, os parabéns para a Bruna Tasqueto. A Gabi se vira muito aqui, tanto que está hoje, né, cobrindo a transição da Lu Aluno segunda edição e a Gabi na reportagem da Rede. E a Bruna Tasqueto, que sempre nos ajudou bastante lá em Santa Maria. Cansei de ligar para a Bruna às 5h30 da manhã, tirar ela da cama. Bruna, um beijo para ti, parabéns. Só imagina ser acordado pelo Guilherme. Não tem coisa pior. É verdade, verdade. Pior que isso, só um galo. E sabe o que eu acho? Eu acho que nem o namorado da Bruna, eu acho que ligava para ela nesse horário, mas eu acabava ligando. Desculpa, Bruna. E aí, olha, e a gente sabe o quanto que é desafiador, né, fazer jornalismo nesse momento de pandemia, né? O quanto que é desafiador estar na linha de frente. É verdade, é verdade. Como repórter, isso é mais ainda desafiador. Então, Gabi, nosso beijo, reconhecimento, e a todos os nossos colegas também que foram homenageados, né? Temos orgulho de todos. Bom, está na hora de ir embora. Muito obrigado pela audiência e companhia. Lembrando que hoje, 19h20, segunda edição, com a Lu Coman, e amanhã a gente volta a partir das 11h40. Obrigado pela audiência, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau, gente.